Cumprimentamos a todos, aqui estamos para dar início a mais essa aula do nosso curso de Teologia do Progresso Espiritual. Esperamos que todos estejam na paz de Jesus e amparados pelo manto protetor de Nossa Mãe Santíssima. Iniciemos com a nossa tradicional oração ao Espírito Santo. Divino Espírito Santo, amor do Pai e do Filho, inspirai-me sempre o que devo pensar, o que devo dizer, o que devo calar, o que devo escrever, como devo fazer para obter a vossa glória, o bem das almas e minha própria santificação. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Na última aula falamos sobre, dando continuidade aos meios de santificação, os meios interiores, falamos sobre o conhecimento de Deus. E hoje complementaremos esse assunto falando agora do conhecimento de nós mesmos, ou autoconhecimento. A gente viu que o conhecimento de Deus nos leva a amar a Deus, né? Por quê? Porque Deus é infinitamente amável. Tudo nele é amável, tudo nos leva a ter esse amor afetivo para com Ele. E isso de uma forma direta, meditando nos atributos divinos, fazendo realçar a sua presença dele em nós, né? Avivando sempre essa presença de Deus em nós, afervorando a nossa fé. E agora o conhecimento de nós, o autoconhecimento, também nos conduz a esse mesmo amor. Só que agora de uma maneira indireta. Por quê? Maneira indireta, porque na verdade o conhecimento de nós mesmos nos faz concluir da absoluta necessidade que temos de nos aperfeiçoar e para remediar as nossas misérias, os nossos pecados, da necessidade que temos de Deus. Então, cada vez mais que nos aprofundamos, mais vemos que por nós não somos capazes de nada. Temos a necessidade de Deus, tanto para nos aperfeiçoar naquilo que já temos alguma qualidade, como para corrigir todas as nossas misérias e defeitos. Então esse aperfeiçoamento é realmente impossível para quem não conhece a si próprio. Ou seja, se não conhecemos a nós mesmos, não sabemos nem o que corrigir, nem o que aperfeiçoar. A pessoa mantém ilusões, né, sobre si próprio, tem uma falsa ideia e uma falsa imagem de si mesmo. Ora, é um otimismo presunçoso que faz acreditar que já é perfeito, que tem excelentes qualidades, e quando depois que se medita mais, vê que não é assim. E depois também outro é o desalento, que começa a exagerar os próprios defeitos e falhas. E nesses dois casos o que acaba acontecendo é ficarmos parados, é a inação, né? A falta de agir, a ausência de esforço, porque ora pensamos que somos já meio perfeitos, está bom assim, ou pensamos que eu sou assim mesmo, não tem mais jeito. Nos dois casos não há esforço, há uma inação, a pessoa fica paralisada. Então, justamente o contrário, o conhecimento claro de si mesmo, conhecimento que traz exatamente a nossa situação, ele justamente estimula a perfeição, principalmente quando sabemos do poder divino, que ele pode nos mudar, que temos confiança nessa mudança. As qualidades que descobrimos em nós nos movem a agradecer a Deus, não ensoberbecer, não achar que por isso somos melhores, apenas que recebemos algo gratuitamente de Deus e que por isso devemos louvá-lo e agradecê-lo. Os nossos defeitos e essa consciência do nosso nada mostram também que temos muito para fazer, que na verdade às vezes o que acabamos fazendo é mais atrapalhar a Deus do que ajudá-lo. Em vez de ajudar, deixar que Ele haja em nós, ainda criamos obstáculos. E essa consciência também da nossa própria incapacidade, que não conseguimos mudar a nós mesmos, se não houver uma força exterior, uma força de Deus, a força do próprio Espírito Santo. Então todas essas coisas, essa confiança em Deus, sabendo que precisamos dele, tudo isso, precisamos da graça de Deus, tudo isso estimula muito e dá constância ao nosso esforço. Principalmente quando amamos a Deus, sabendo que Ele nos quer santos, queremos buscar essa santidade.
esse conhecimento, para ser mais eficaz, quanto maior, mais amplo, quanto mais áreas da nossa vida ele abarcar, quanto mais ele abranger, melhor vai ser. Então, já falamos, primeiro, deve abarcar as nossas qualidades, não para nos envaidecer, mas para simplesmente louvar o Senhor. E saber as qualidades, antes de mais nada, é um compromisso com Deus. Nos deu essa qualidade, devo sim aplicar no serviço de Deus essa minha qualidade. Depois também conhecer as nossas inclinações, as nossas repugnâncias. Essas inclinações e repugnâncias sempre influem muito na nossa vontade e nas nossas decisões. Então, às vezes, dizemos que não é a vontade de Deus, mas na verdade é uma repugnância nossa. Não queremos, não gostamos daquilo. Então, temos que nos questionar, mas escuta, quem está guiando é a minha sensibilidade, o meu sentir? Ah, não sinto isso, não deve ser de Deus. Quando na verdade, ler a palavra, estudar o Evangelho nos mostra, às vezes, claramente qual é a vontade de Deus. E apenas é um sentimento, que é a nossa sensibilidade, está nos fazendo repugnar, está nos fazendo não gostar daquilo e por isso não fazemos. Ou também verificar se não somos dominados pelos sentidos exteriores, pela visão, pela audição. Queremos sempre ter curiosidade, sempre querer ouvir e não conseguimos nem nos dominar. Ver como é que está esse estado de domínio dos nossos sentidos exteriores. Que domínio também exercemos sobre a nossa imaginação, sobre a nossa memória? Sabemos refrear a nossa imaginação, a nossa memória? Ou ficamos nos atirando a devaneios de imaginações e pensamentos inúteis o tempo todo? Também é um questionamento para nos conhecermos melhor. Outro é conhecer o nosso caráter. O caráter é tão importante, para a nossa relação com o próximo. Ter um bom caráter é um poderoso auxílio também no apostolado. O que é ter um bom caráter? O caráter era uma mistura de bondade, de firmeza, de doçura, de franqueza, de prudência, que faz a pessoa começar a ser estimada pelos outros, ela ser responsável, ser amável, ser bondosa, etc. Então, ela vai criando um bom clima para o apostolado. Outra coisa, conhecer os nossos hábitos, Os nossos hábitos, às vezes, de preguiça, de pequenos, às vezes, defeitos que às vezes irritam as pessoas, de fofocas, de maledicências, etc. Ou também saber os bons hábitos, somos disciplinados, etc. Também conhecer isso, ver o que precisa corrigir. Também conhecer os nossos dons sobrenaturais, a inclinação da graça, às vezes a nossa vocação, o nosso chamado especial. Se há algum chamado dominante que é insistente, persistente dentro de nós, e recorrente, mais recorrente que qualquer outro. Também é importante conhecer. Depois, é claro, as nossas misérias, os nossos pecados, as resistências que fazemos à graça, nossas fraquezas, e também a história da nossa vida, os erros que cometemos para aprender com eles, os esforços que fizemos, ou se fomos preguiçosos, se não fomos generosos. Também avaliar se estamos progredindo. Tudo isso faz parte do autoconhecimento. Tudo isso deve ser estudado sem pessimismo, mas com imparcialidade, sempre contando com essa graça de Deus que pode nos corrigir, pode nos aperfeiçoar, pois afinal de contas é o desejo dele. E se é o desejo deles, podemos com certeza contar com com a ajuda dele, e que ele vai nos iluminar nossa fé, vai nos dar a força do seu Espírito Santo. Então, como é abrangente, esse perfeito conhecimento é algo muito difícil, muito difícil. E também, por que é tão difícil? Além de ser abrangência, é porque a gente é muito atraído pelas coisas exteriores, somos seduzidos pelo exterior. Não nos agrada entrar no nosso interior para examinar essa nossa cela interior, escarafunchar lá por dentro, verificar e detectar os nossos defeitos. O nosso orgulho não gosta de identificar o que nós temos de ruim, o que nós precisamos melhorar, porque tudo isso gera compromisso e muitas vezes fugimos de nós mesmos. E depois também porque esses atos interiores nossos às vezes são muito complexos. Para distinguir o que vem da natureza, o que é da graça de Deus, precisamos de muita atenção, muito discernimento, muita perseverança, e às vezes esse discernimento vem aos poucos. A partir do momento que
vamos conhecendo melhor a graça de Deus, vamos conhecendo melhor a nossa natureza. Com o passar do tempo, aprendemos a discernir melhor o que é a vontade de Deus, o que é da nossa natureza, etc. Mas isso leva um bom tempo. A melhor forma de chegarmos a esse conhecimento de nós mesmos é pelo exame de consciência. O exame de consciência é algo genérico na vida do progresso espiritual de todos os cristãos. Não há ordem religiosa que não estimule o exame de consciência. Veremos aqui algumas regras gerais para esse exame de consciência. Primeiro, claro, fazer uma vez durante o dia, pelo menos. Alguns locais eles falam mais, falam 2 até 3 vezes durante o dia o exame de consciência, mas pelo menos uma vez ao dia. E começamos sempre, claro, pedindo a luz do Espírito Santo, que ele que vai sondar, pode sondar o nosso exterior, pode fazer com que visualizemos os nossos defeitos e as nossas qualidades também. Então, depois de pedir o Espírito Santo, colocar-se então na presença de Jesus. Ter ele como modelo. Se eu tenho dúvidas, se o meu comportamento está correto, vou no modelo de Jesus. Vou ver o comportamento de Jesus, como ele agiu, como agiria. Ou também podemos nos mirar em Nossa Senhora, na santidade dela, também. E aí com isso podemos comparar as diferenças do nosso comportamento com o comportamento de Jesus. No início da vida espiritual, nos principiantes, às vezes é útil fazer esse exame de consciência anotando as falhas, de um dia para o outro, para acompanhar, para ver se melhoramos, quantas vezes repetimos, quantas vezes incidimos em certos defeitos. Depois, normalmente isso vai sendo abandonado, até porque vai se tornando mais corriqueiro e se faz mais com mais facilidade. Depois devemos entrar então no profundo da nossa alma, dos atos exteriores que nós praticamos, dos pecados, dos defeitos. Devemos passar para a análise interior. Se ao falhar, por exemplo, com a caridade, falamos mal de uma pessoa, devemos verificar por que falamos. Será que não foi por inveja? Ou simplesmente para ser engraçadinho? Para fazer com aquelas pessoas que dizem que perdem o amigo, mas não perdem uma piada, simplesmente para aparecer, porque isso é importante, que vai na raiz do problema. Ou então, será que não foi por imprudência que eu me coloquei em situação de pecado e por isso errei? Será que não confiei demais em mim mesmo? Então estou caindo porque estou me colocando numa situação de pecado? Por exemplo, falo muita maledicência e me coloco num lugar que eu sei que lá as pessoas falam muito bobagem e vou lá naquele ambiente. Então não vou ser tentado, ou sou dado à bebida e vou comparecer numa roda de amigos que as pessoas estão bebendo. Então tudo isso, às vezes, são coisas que a gente tem que saber por que acaba pecando. Então a pergunta certa sempre é: por que pequei? Por que pequei? Se a gente consegue achar isso aí, resolve-se muito mais fácil o problema. Sobre o método, Santo Inácio aperfeiçoou muito, Santo Inácio do Loyola, fundador dos jesuítas, aperfeiçoou muito os métodos de exame de consciência. E ele dividiu algo que se tornou corriqueiro em 2 partes. Um exame chamado geral e um exame particular. No exame de consciência geral, a gente reflete sobre todas as ações do dia. Então, percorremos com a mente de hora em hora durante o dia, verificando o que fizemos de bom, já agradecendo aquele passo, puxa, esse compromisso que eu tinha com o Senhor eu consegui, me dediquei bem ao trabalho, me dediquei bem à família, tudo vai agradecendo. E também vai já verificando aquilo em que caiu. Em todas as falhas, já pedindo perdão ao Senhor sobre tudo que aconteceu. Mas existe também o exame particular. Com o tempo, passamos a nos conhecer melhor e sabemos qual é o nosso maior defeito, qual é o nosso defeito predominante. E sobre ele devemos dar uma maior atenção. Então, todos esses 2 exames, tanto o geral como o particular, podem ser feitos no mesmo momento. Primeiro fazemos o geral e depois partimos para o particular, aquele que é do defeito predominante. E o mais importante é o particular, porque o particular é aquilo que nos chama mais atenção, e a partir do momento que vencemos esse particular, buscamos o novo defeito dominante. Então, esse exame de consciência ele deve conter 5 pontos. Primeiro, agradecer a Deus pelos benefícios recebidos, ou seja, aquilo que vemos de qualidade. Depois, pedir a Deus também a graça de conhecer os pecados para libertar-se deles. E aí é esse processo de cada hora repassar e verificando o que errou
tanto por pensamentos maus que teve, condescendeu com eles, ficou pensando neles muito tempo, por exemplo, um desejo de vingança que ficou sendo alimentado, ou também pensamentos luxuriosos às vezes. Depois percorremos também por palavras grosseiras, palavras inúteis, maledicências, e por fim pelos atos que praticamos que não estão de acordo com a vontade de Deus. O quarto é pedir perdão por essas faltas. E por fim, propor-se emendar, pedir a graça de Deus para que no dia seguinte sejamos melhores. Então, como falei, o exame particular é mais importante que o exame geral. Primeiro porque ele encara de frente o defeito particular. Então, se eu sou uma pessoa, por exemplo, os homens costumam ser mais, muito irritados, muito grosseiros, eles vão se preocupar isso, por exemplo, digamos, dentro da família, com a esposa, ou no trabalho, muito autoritário, etc. Então, eles vão se policiar durante as horas do dia, se incorreu naquele seu defeito predominante. A verdade é que, com o tempo, passamos a ficar muito sensíveis. Então, se a pessoa é impaciente, se irrita facilmente, o Espírito Santo vai agindo com muita antecedência, e a pessoa começa a perceber, no primeiro movimento de impaciência, ela já percebe interiormente: opa, estou perdendo paciência, não quero fazer isso. O Espírito Santo já indica, já adverte a mente da pessoa que ela está perdendo a paciência, e com isso vai nos tornando mais sensíveis à graça. E aí nos seguramos, nem sequer às vezes as pessoas percebem que perdemos a paciência que estavam perdendo. Já desviamos a atenção, mudamos para o assunto, ou nos contemos de alguma maneira, e as pessoas nem chegam a perceber. Então, no defeito predominante, quando contactamos esse defeito, também devemos nos esforçar para progredir na virtude oposta. Veja que às vezes, quando falamos de uma virtude, praticamos umas, na verdade estamos aperfeiçoando vários. Progredir na obediência, por exemplo, é exercitar na humildade, é se exercitar na mortificação, porque obedecer é mortificar a própria vontade, é exercitar-se no espírito de fé, confiando que aquele a quem obedecemos é um representante do Senhor. E também adquirir a humildade, por exemplo, é aperfeiçoar a obediência, o contrário. E também é aperfeiçoar o amor a Deus, humildade, ser humilde, tornar-se pequeno diante de Deus, E sabemos por que da humildade? Porque o orgulho é o principal obstáculo. Então, se somos orgulhosos, praticamos a humildade. Tudo isso faz parte do nosso conhecimento. Então, devemos atacar esse defeito predominante, esforçando sempre para praticar a virtude oposta. E o principal objetivo é as manifestações exteriores, quando eliminando principalmente o que ofende, escandaliza o próximo. Então, quanto à caridade, diminuir, se falamos palavras grosseiras, ou se costumamos ironizar, fazer gozações com o nosso próximo, enfim, devemos ir à causa interior disso. Como já falei, são sentimentos de inveja, se é o desejo de brilhar, se é um orgulho que faz desprezar os outros, etc. O importante é não se restringir só na luta contra os defeitos, mas cultivar a verdade oposta, Fazer propósitos concretos de combate ao orgulho, exercitar-se na humildade, no esquecimento de si mesmo, falar pouco, dar aos outros a oportunidade de falar, amar a vida oculta. Se o nosso defeito predominante é a avareza, vamos tentar ajudar o próximo, tirando sempre algo que faz falta para ajudar o próximo e com isso diminuir a nossa avareza. Se o nosso defeito for a vaidade, procuraremos vestir-nos com recato, com simplicidade, também não usar tanta maquiagem se for mulher, etc. Se o defeito principal é a gula, vamos comer às vezes em cada refeição um pouquinho do que não gostamos, vamos nos abster de comer às vezes uma coisa que gostamos, procurando fazer um jejum, uma mortificação no gosto. Se o nosso defeito predominante é a ira, vamos suportar pequenas contrariedades, vamos buscar suportar, não vamos reclamar. Tem gente que reclama de tudo, São João da Cruz vai dizer que quem reclama de tudo nem bom cristão é. Suportar com paciência as pequenas contrariedades e exercitamos o controle da nossa ira. Tudo isso se torna mais fácil, se formos assíduos à oração, à vida sacramental e à mortificação. Quando referimos tudo a Deus, fazemos por amor a Deus. Não adianta tentar conquistar por nós mesmos. Senhor, preciso da tua graça, quero te amar mais, por isso quero ser mais santo. Faço por amor a ti. Aí, isso são
as virtudes infusas. Então tudo se torna mais fácil. E então esse autoconhecimento, combinado com o conhecimento de Deus, que falamos na aula passada, realmente favorece muito a nossa íntima união com Deus, a nossa união afetuosa, que podemos chamá-lo de pai com carinho, com ternura, né? Que é o nosso objetivo nessa união afetiva com Deus. Ele é a infinita perfeição e nós a extrema indigência. É isso que chegamos à conclusão. Precisamos de Ti, Senhor, precisamos de Ti, é sempre que nós precisamos, sempre que nós chegamos à conclusão. É nele que encontramos tudo que nos falta, contando sempre com a Tua graça. Com isso encerramos hoje dizendo uma frase de Santo Agostinho. Ele dizia: que eu possa conhecê-lo, ó Senhor, para poder amá-lo, que eu possa conhecer-me para poder desprezar-me, porque quanto mais nos conhecemos, mais vemos que somos nada. O que temos de ruim é nosso, o que temos de bom foi Deus que nos deu. Somos nada, somos pó e pecado. Então que eu possa desprezar-me e, vendo a perfeição de divina, cada vez mais amá-lo. Era o que tinha para o dia de hoje. Agradecemos a atenção de todos. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo e salve Maria, nossa mãe. Muito obrigado.